Paulo está explicando a apostasia aqui no contexto. Como é que a apostasia não é afastamento da fé? Se Paulo está explicando que tem que se levantar a apostasia. E de onde Paulo tirou isso? De vários profetas, mas em especial Daniel 11. Quanto aos violadores da aliança, o anticristo os perverterá. A apostasia. Ele vai fazer sinais, prodígios, vai ter o falso profeta, não é? E essas pessoas não acolheram o amor da verdade, como diz aqui o texto, para serem salvos. Deus quis salvar eles? Quis, mas eles não acolheram. Então o que acontece? É por este motivo, por eles não ter acolhido a pregação do Evangelho e o amor da verdade, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. As coisas que o anticristo e o falso profeta vão falar. E para que isso? A fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade. Não acreditaram. Não quer dizer, não está falando só de ímpios aqui, porque no contexto está falando de apostasia. Não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entenderam, irmãos? É difícil de acreditar nisso? Está vendo a beleza da exposição da carta do apóstolo Paulo, conectada com todos os profetas? Não tem como não acreditar nisso. Então no verso 5, quando Paulo fala, não vos recordais de que ainda estando convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora vós sabeis o que eu detém. Paulo resumiu tudo isso que eu estou falando. Agora vós sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado em ocasião própria, tempo determinado para todas as coisas. Então, a última semana não aconteceu. Quando a última semana acontecer, vão ter profecias no início dela, no meio dela e no final dela. Profecias do início. Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. Se fosse Cristo, a aliança que Cristo faria teria que ser só de uma semana. Ou seja, acabou lá nas gerações passadas. Acabou lá no tempo de Estevão. Por que você acha que diz uma semana? Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício contínuo. Olha a profecia da metade da semana. Fará cessar o sacrifício contínuo. Isso tem uma revelação toda espiritual. Já tem um vídeo também falando do sacrifício contínuo. Vou deixar o link na descrição. Assiste esse vídeo também. Sacrifício contínuo tem a conotação histórica, tem ali as coisas do tempo, mas fala a respeito das orações dos santos, pregação do evangelho e tudo mais. Ele fará cessar isso, ele vai fazer guerra contra os santos. E, de fato, o chifre pequeno de Daniel 7 tem poder por 42 meses. Ou seja, tempo, se metade de um tempo. Eu falei 42 meses porque eu somei Daniel 7 com Apocalipse 13 como de fato está em paralelo. Então existe a ocasião própria. E aí tem a profecia do final da semana, que é o final dele, o final das suas obras, que é a queda do seu reino. Porque vem um ancião de dias e faz justiça aos santos. Aí é uma justiça eterna. Aí sim, justiça eterna é só depois que aquela pedra vir, bater nos pés da estátua e derrubar todos aqueles impérios, todos aqueles reinos que vão estar de pé até o fim. Justiça eterna estabelecida. Aí sim sela a visão. Poxa, a visão traz justiça eterna. Qual visão? Do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8. Todas elas profetizam juntas o tempo do fim. A visão é profética, aí sela a profecia. Então Cristo é ungido como Rei dos Reis. Por isso que fala o Santo dos Santos. O que você acha que significa Santo dos Santos? O que vem na tua mente quando eu falo Santo dos Santos? Vem o Santíssimo Lugar, não é? É a habitação de Deus. Por isso que o Santo dos Santos, onde a própria glória de Deus estava separado com um véu do santo lugar onde os sacerdotes poderiam entrar. Estava separado porque havia separação, mas Cristo veio e pela sua carne ele rasgou o véu. Lembra que o escritor de Hebreus fala disso? Ele rasgou o véu, nós temos acesso agora a Deus. E aí Cristo vai ser ungido como rei sobre toda a terra. Não quer dizer que ele não tem o óleo da unção, não quer dizer que ele não é rei dos reis, nem senhor dos senhores, não quer dizer que os santos não têm reino, mas existe um tempo determinado para Cristo se tornar rei visivelmente sobre toda a terra, para os santos receberem o reino, receberem a salvação. A mesma palavra que fala nós somos salvos pela fé, é a mesma palavra que diz a salvação que há de se manifestar no futuro. A mesma palavra que fala que nós temos a redenção em Cristo, o escritor de Hebreus fala, logo na introdução da sua carta, tendo ele feito
a propiciação dos pecados, propiciação é a expiação, que é feito no propiciatório, no dia da expiação, na Arca da Aliança. E quando se fala Santo dos Santos, se fala do quê? Da Arca da Aliança. E quando se fala disso, se fala da expiação da iniquidade. 2 pontos aparecendo ali naqueles 7 pontos das 70 semanas. Expiação da iniquidade e o Gio Santo dos Santos. Então, a palavra redenção, propiciação, que o escritor de Hebreus falou ali, que Jesus, tendo feito a redenção dos nossos pecados, a propiciação, assentou à destra de Deus. Mas em Hebreus 9, ele fala de uma redenção futura, que há de vir. E aí a palavra redenção foi associada com a palavra expiação, aspersão do sangue. Porque o escritor de Hebreus conhecia a parte profética das festas. Sabe por que esse vídeo tem que ser compartilhado? E você tem que memorizar as coisas desse vídeo? Porque tem pastores falando que o arrebatamento da igreja é na festa das trombetas, porque Paulo usou a palavra trombeta para falar no arrebatamento. Eles ignoraram que as trombetas tocam em todas as festas. E é muita doutrina de homem. É muita coisa que eu fico assombrado. Então eles estão falando que o arrebatamento da igreja é na festa das trombetas, e uns colocam isso antes da grande tribulação. Outros colocam isso mid, no meio da grande tribulação. Mas ninguém coloca isso no final da grande tribulação. Então tem pessoas agora usando as festas para falar de arrebatamento secreto. Mas vai olhar a pregação. Vai conferir no livro da lei para ver se bate. Não bate. Vai conectar isso com as palavras de Paulo. Não bate, irmãos. Então, por isso eu vou estar fazendo um vídeo em especial falando que o arrebatamento da igreja não é na festa das trombetas, porque depois das trombetas tem a expiação dos pecados. Que coisa incrível! Por isso que Paulo fala, isso que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Aí ele fala do arrebatamento. Quando Paulo fala mistério, ele colocou ali Efraim e Judá, as 2 casas de Israel, que as pessoas não entendem nem fazem questão de entender. Ele colocou ali a festa da expiação, juntamente com a festa das trombetas, mas primeiro trombetas e depois expiação. Na expiação que Cristo sai do santuário. É na expiação que ele entrou. O escritor de Hebreus fala que ele subiu, penetrou aos céus e se tornou sumo sacerdote. E agora ele vive para interceder por nós. Ou seja, a festa da expiação está em andamento. Quer dizer que a festa das trombetas já foi realizada. Já foi realizada por Cristo, tem a timeline de Cristo nas festas e tem a timeline da igreja. Isso não é invenção, está na palavra e aparece em Apocalipse 11. Cristo é primeiro em tudo, depois a igreja. Olha a festa das primícias, não fala de ressurreição? Cristo as primícias, mas depois os que são de Cristo na sua vinda, por causa do dia 1 e do dia 50. Nossa, é espetacular, irmãos. É maravilhoso. As festas não é só isso que você está escutando. Não é só uma timeline ainda colocada só para a igreja. E Cristo? Cristo, ele não fez tudo isso daí? Cristo já está nos tabernáculos. Então eu vou estar fazendo um vídeo especial para falar sobre isso. Tá bom? Como prometido, tá aí, eu expliquei os erros de traduções, mostrei no aplicativo, não tem argumento contra isso que é fato. Conectei as palavras de Paulo com as de Daniel e mostrei para vocês que não existe arrebatamento secreto, não existe arrebatamento a qualquer momento, porque eventos devem ser desenrolados. Soma com Joel 2, fala que um povo poderoso se levanta na terra, um povo que recebe as últimas chuvas, cheio do entendimento. Você acha que Deus vai arrebatar a igreja agora sem ela conhecer as 2 casas de Israel? Sem ela conhecer os mistérios da festa de Deus? Corretamente, não superficialmente, ou em parte certos e em parte errado. Não, a igreja vai conhecer os mistérios de Cristo completamente e vai profetizar isso. Na cara do falso profeta. Na cara do reino do anticristo. E vão ter que morrer por isso, não todos, mas muitos. Então um povo poderoso tem que se levantar. Primeiro, se Cristo arrebata a igreja agora, você que entende o que eu estou falando, entende que então poucos vão conhecer os mistérios de Deus na palavra. Tá certo, irmãos? Então é isso daí. Até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo no Face. Compartilha mesmo. Vocês que estão compartilhando, estão ajudando o meu trabalho e está fazendo também que muitas pessoas conheçam esses vídeos. Compartilha, deixa o like no vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Mesmo que você não concordou com tudo,
poxa, acompanha os estudos, você vai ver que vai valer a pena. E é isso daí. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.